Salve, salve, rapaziada! Muito boa noite. Só chegar. Muito boa noite. Hoje é dia de Quarentena com Neto. Hoje é dia de entrevista. Hoje é com o Nicolas Franco. Espera a pessoa entrar. Eu coloquei pro público isso aqui? Ah, coloquei sim. Alô, Sérgio! Nicolás, comenta aí, Nicolas. Comenta qualquer coisinha aí só pra eu conseguir te adicionar. Comenta qualquer coisinha só pra eu conseguir te adicionar aqui. Achei. Te achei agora. Salve, salve! Tá escrito adicionando. Apareceu alguma coisa pra você aí? Se não apareceu, eu posso te adicionar de novo. Fala, Sérgio! Muito boa noite a quem chega nesse momento, né? Boa noite de quinta-feira aí todo mundo. Tá escrito adicionando aqui pra mim, Nicolas. Vê se vai adicionar certinho aí, vê se vai aparecer alguma coisa na sua tela aí. Se não aparecer, não tem importância não. Eu te chamo de novo. Conectando. Opa! Muito boa noite, boa noite. Tô te ouvindo bem, te ouço legal. Não sei se o Beleza. pessoal da live aí, vou ver se o pessoal da live aí vai entrando. O Júlio falou que ia entrar, mas a rapaziada falou que ia entrar. Se consegue te ouvir bem, né? O pessoal da live tá conseguindo ouvir bem o Nicolas, olá Sérgio, mas quem tá chegando aí, grande abraço, muito obrigado por quem tá chegando. Consegue ver bem, ouvir bem o Nicolas e vê-lo também? Tudo certinho? Quem puder aí Fala, comentar. Sérgio. Boa Valeu. noite, meu amigo. Alô? Valeu, grande abraço. Bom, hoje é dia de entrevistar Nicolas Franco. Vamos ver se a gente consegue esperar aí o pessoal entrar mais um pouquinho, né? Que entrou muito cedo. E a rapaziada vem chegando. Bom, hoje o Nicolas vai falar um pouquinho da sua história, na trajetória do jornalismo esportivo, né? Dos seus programas, seus projetos, também do seu canal do YouTube, que é um canal relativamente novo, mas também está fazendo um grande sucesso, que é o Pausas e Táticas, canal que eu gosto muito particularmente. Até porque trata um pouquinho o futebol na parte teórica, realmente, do futebol ali, do esporte, os padrões táticos, coisas muito interessantes, um conteúdo muito diverso, muito bom ali que o Nicolas traz pra gente. E além disso, eu vou falar um pouquinho das suas curiosidades, alguns causos aí na profissão, como ele entrou no YouTube, por que ele entrou no YouTube, por que ele ama futebol, enfim, vou falar um pouquinho de tudo. Então, esse é Nicolas Franco. Nicolas, agora é o momento para você se apresentar. O pessoal que não te conhece ainda, o pessoal vai te conhecer, enfim, mesmo que todo mundo não entre nesse momento na live, mas depois acaba gerando muito compartilhamento e muita visualização, principalmente aí após as 10 horas, 11 horas, acaba tendo muita gente visualizando. Beleza? Então agora é hora de Beleza. você se apresentar, enfim, falar aí a sua idade, formação, tudo certinho aí. O que você quiser falar, pode falar, fica à vontade. Muito obrigado por me receber em sua casa. Grande abraço. Grande abraço, Matheus. Boa tarde, galera ligada aí no Quarentena com o Neto, programa aí que vai crescer bastante. Parabéns, Matheus, pela iniciativa. Estou curtindo bastante seu programa, os convidados aí que já tiveram, inclusive nosso amigo de faculdade, Júlio Velasco, que já está por aí. Fala, Tá Júlio, aí, Júlio, tá aí. tranquilidade? Então, que é o grande dono da página Premier League da Depressão. Enfim, mas eu sou o Nicolas Franco, não tenho aí esse gabarito todo, como nosso amigo Júlio, mas estou feliz aqui pelo convite. Tenho 24 anos, sou estudante de jornalismo, pretendo seguir no jornalismo esportivo, é a minha grande paixão. Tenho aí a página não, né, o canal no YouTube Pautas e Táticas, na qual, como você mesmo disse, trata de futebol jogado, né? Futebol na sua parte mais teórica, mais explicativa das suas estratégias, que é uma coisa que eu me apaixonei desde que eu comecei a estudar futebol mais aprofundadamente. Vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre outros projetos que eu também tenho, que eu pretendo seguir ao longo da minha vida aí pela frente. Vamos que vamos. Vamos com tudo que hoje o papo vai ser maneiro. Vai ser maneiro esse Nicolas Franco. Bom, Nicolas, né? Já sem mais delongas,
Vamos falar um pouquinho da sua trajetória, da sua história, né? Me explica então um pouquinho com relação ao futebol em si. Como começou essa paixão pelo esporte, em geral, de repente algum outro esporte, mas por que você tem esse gosto maior pelo futebol? Me explica aí como é que surgiu essa situação, para depois a gente vir falando um pouquinho mais à frente do jornalismo, do canal, tudo certinho. Mas como é que surgiu o futebol? Bom, a minha primeira lembrança com futebol foi principalmente na Copa de 2002. Eu tinha 6 anos de idade, e aí eu lembro muito bem do pessoal aqui em casa que sempre gostou muito de futebol, minha mãe, minha avó, duas vascaínas apaixonadas, inclusive, assim como nosso querido amigo. É, E aí eles acordavam de madrugada para assistir os jogos, né? Que Coreia e Japão foi aquela Copa do Mundo, fuso horário um pouco diferente para nós brasileiros. E aí eu tenho essa lembrança da gente acordar de madrugada, de manhã, cedo, para poder assistir as partidas do Brasil. E a grande lembrança que eu tenho daquela final, né? No dia daquela final, que o Brasil felizmente ganhou, foi o único título mundial que eu assisti da seleção brasileira até hoje, já que eu tenho 24 anos. Então, aqui na rua eu lembro que eu já morava aqui, foi uma festa imensa. Ainda era uma época onde as pessoas enfeitavam as ruas, né, durante a Copa do Mundo. Até hoje tem um muro pintado aqui numa rua próxima escrito Fé no Penta, que a gente ainda não tinha ganho a Copa e esse muro continua pintado ainda com essa mensagem de otimismo que o pentacampeonato viria até hoje. E aí as pessoas subiam aqui com instrumentos musicais, fazendo a festa. Teve uma rua aqui que foi fechada com um bandeirão enorme do Brasil. Foi a primeira grande lembrança que eu tenho com futebol com 6 anos. A partir dali eu começava a acompanhar, como qualquer criança acompanha, né? Querendo ver o clube de coração, querendo ver os jogos da seleção, querendo ver o TV aberta, que era o que dava para acompanhar naquele momento. E 4 anos depois, né, em 2006, eu comecei a acompanhar com mais veemência. Também foi um ano de Copa do Mundo. E eu já tinha meu primeiro computador, 10 anos de idade, já podia fazer futebol europeu, por exemplo. Então, foi ali que eu comecei a conhecer o que era esquema tático, o que era análise, esse tipo de coisa. E desde então, desde os meus 10 anos de idade, eu venho estudando futebol por conta própria. E ali foi o começo dali de eu querer descobrir essa vocação de querer trabalhar com esporte, querer trabalhar principalmente com futebol. E aí depois, a partir dessas duas Copas do Mundo, dessa toda introdução, quando você viu que o futebol impactaria na sua vida, que gostar é uma coisa, mas impactar no sentido de você até fazer faculdade de jornalismo, de você entrar no ramo de youtuber hoje, quando você viu que um gosto por futebol te traria, de repente, uma profissão futuramente? Eu, no ensino médio, né, aquela pressão de vou ter que fazer vestibular, vou ter que fazer, e eu não sabia fazer exatamente. Então eu fiz um exercício de pensar, poxa, eu quero fazer algo que eu gosto. Eu não quero me prender só a salário, quanto eu vou ganhar. Então eu ficava ali pensando, eu passo a maior parte do meu tempo fazendo o quê? Assistindo jogos, ou lendo notícias sobre futebol, ou jogando futebol no videogame, ou jogando bola na rua, sempre relacionado a futebol. E uma coisa que eu fazia aqui no meu Facebook também, ali quando eu tinha 13, 14, 15 anos já, era ver notícias em geral, não só sobre futebol. E aí, quando eu tinha vontade de me aprofundar para poder ter um posicionamento, eu pegava essas notícias e escrevia. Fazia do meu feed de notícias, né, uma espécie de coluna. Sem técnica de jornalismo, até porque eu não sabia nada, mas escrevia, fazia um texto sobre aquela notícia, dando um posicionamento, o que eu achava sobre aquele assunto, que era um assunto que estava recorrente, que todo mundo estava comentando, então eu queria fazer isso também. E aí foi que eu descobri, acho que eu vou fazer jornalismo, é uma área em que eu me enquadro, que eu posso trabalhar também com esporte e que eu posso fazer exatamente o que eu sei fazer, que é quando eu tenho embasado de opinar sobre uma coisa, transformar isso em texto. Eu até sou meio bolado com essa história de tudo que é publicação grande, extensa sobre alguma coisa, chamar de textão, de mimimi. Eu acho meio pejorativo falar esse tipo de coisa, porque muitas vezes são desse tipo de texto que tem conteúdo bastante interessante para você absorver e aprender, né? Quando você não sabe sobre algum assunto que você quer opinar, o mais interessante é você ler, você não se basear só em pequenas publicações que algumas pessoas estão emitindo. Quando tem textos mais extensos, geralmente aquilo é mais aprofundado que eu fazia.
me aprofundei e foi aí que eu descobri que eu queria fazer jornalismo mesmo. Entendi. Aí, a partir desse momento que você queria, descobriu que queria fazer o jornalismo, o teu gosto te levou a uma vocação. Mas a partir desse momento, até você ingressar na faculdade, você teve alguma dúvida de repente? E depois que você ingressou na faculdade, você falou assim: é realmente isso que eu quero? Bom, eu ficava com muito medo de ter essa dúvida e aí começar e desistir, achar que não era aquilo que eu queria, sabe? Ver que o ambiente não era algo para mim. Mas graças a Deus isso não aconteceu, apesar de nos primeiros semestres ali da faculdade, depois de ter começado, né? Tem umas matérias ali que às vezes a gente fica um pouco de saco cheio porque não é algo mais prático, é algo muito maçante da gente ficar aprendendo, mas a gente sabe que são 4 anos, né, cara? São 8 períodos, então a nossa hora de aprender aquilo que a gente quer e aplicar aquilo que a gente quer exercer iria chegar. E antes de começar a faculdade, eu também sou apaixonado pela musculação, né? Eu faço academia há 7 anos. Foi no mesmo ano, eu entrei no mesmo ano que eu estava no último ano da escola, no ensino médio, 2013, tinha 17 anos. E aí, por intermédio de algumas pessoas que eu conheci, a minha segunda opção era educação física, para poder fazer uma graduação. Porque poderia ser, além de poder ser técnico também, né, entrar numa comissão técnica no próprio futebol, também poderia trabalhar com musculação, poderia trabalhar dando aula em colégios, minha mãe é professora, eu também tive a oportunidade de ministrar meio que uma aula de educação física para crianças no colégio dela. Então, era a minha segunda opção, mas aí eu meio que desisti dessa segunda opção porque uma das provas que eu tinha que fazer específicas, né, no vestibular era biologia. Eu era péssimo em biologia. Eu era muito bom com as matérias humanas. Português, história, redação, filosofia, sociologia, esse tipo de coisa caía mais. Então, foi minha primeira opção jornalismo, a segunda educação física. Deixei a educação física um pouco de lado. Entendi. Então, ainda sonha em fazer educação física, de repente, depois da graduação de jornalismo já concluída, no final desse ano? Ou não? Enfim, pensa em fazer uma pós? Alguma questão? Bom, eu não diria que seria um sonho, mas uma possibilidade, né? É uma porta que eu deixo aberta aí. Caso tenha, eu precise fazer, ou que eu possa fazer, que eu queira fazer mais uma graduação de educação física, apesar de não ter muito a ver ali com o esporte, análise de desempenho, até para potencializar meu conhecimento sobre análise tática. E aí, uma vez que eu faça um curso de análise de desempenho, eu posso ingressar numa comissão técnica. E tendo um curso de educação física, eu também posso me especializar ainda mais, quem sabe, né? Comissão técnica de um clube, mas por enquanto eu penso somente no jornalismo, trabalhar com o jornalismo mesmo. Sensacional. Com relação ao YouTube, né? Vamos falar um pouquinho do YouTube. Da onde surgiu a ideia de ser YouTuber, de fazer o canal? Aonde você viu que não existe um pautas e táticas na plataforma? Enfim, como foi essa ideia? Nasceu nas últimas férias, né? Agora que a gente estava do sexto para o sétimo período, eu estava pensando, poxa, a gente vai entrar no último ano da faculdade, já vamos entrar em ano de TCC, de estágio. E eu não tenho tanta bagagem assim pessoal para entrar no mercado de trabalho de vez, assim, num projeto pessoal. A gente tem as nossas experiências dentro da faculdade, nos trabalhos, para poder montar um portfólio legal, mas nada muito profissional assim, nenhum projeto pessoal meu. Eu e você, né, Matheus? A gente, com vários outros amigos da faculdade, a gente teve a oportunidade de gravar um programa que ficou no ar aí por um tempo em várias rádios, o Toque Rápido, um programa que eu fui âncora, fui comentarista, você também foi comentarista, a gente abordava o dia a dia dos quatro grandes do Rio, e na época de Copa América a gente também falou um pouco sobre a Copa América. Dentro da Unigran Rio, né, a universidade que a gente estuda, a gente também fez, a maioria dos nossos amigos, fizemos um outro programa, o Conexão Unicultural, que tinha uma outra temática diferente, né, de entretenimento. Mas essas eram as únicas bagagens que eu tinha até então, nenhum projeto pessoal de esporte. Então, criar um canal no YouTube, além de ser algo que eu já estava pensando, porque, como eu tinha dito, as pessoas têm um mau olhar para textos muito extensos, ela se identifica mais com o audiovisual, se identifica mais com o vídeo. Então eu pensei, pessoal, um esporte vai ter que ser com vídeo. Então eu estudei qual plataforma seria melhor, cheguei à conclusão de que o YouTube seria melhor mesmo
acompanho mais o YouTube do que outras plataformas, IGTV, TikTok, não acompanho, acompanho mais o YouTube mesmo. Então, seria uma oportunidade de eu treinar tanto o meu texto, quanto a minha dicção, né, a minha técnica de locução, quanto a contextualização de imagem com texto, o que eu estou falando com o que as pessoas estão vendo. Então, seria um ótimo exercício para treinar várias formas de se exercer a profissão. E até hoje aí, desde de janeiro, estou aí com um canal que está crescendo cada vez mais, graças a Deus. Ainda não é uma PR da depressão, mas é um canal que está me dando um retorno muito positivo. Estou muito feliz com os resultados e com o que as pessoas estão. Conteúdo tem, senhoras e senhores. Vamos lá. Com relação a investimento, Nicolas, em mão de obra, né? Como é que foi colocar essa ideia, essa primeira ideia que começou ali de ser youtuber, né? No caso de criar um canal, de criar um portfólio individual seu, do seu conteúdo, tem muito conteúdo. Como é que foi essa questão do investimento da mão de obra? Investimento que você fala financeiro, para poder Isso, financeiro, potencializar a força equipamento. do canal? Isso, isso. Bom, eu não tive muito investimento assim no canal, não. Até precisaria, né? Porque até hoje eu fiz 20 ou 21 vídeos no canal. Apenas 2 foram mostrando a mim mesmo, né? Me filmando, botando a cara no vídeo mesmo, exatamente por conta de não ter uma câmera com uma boa resolução, né? E meu celular, que seria a melhor opção, ele não teria uma memória tão boa para poder fazer os vídeos com regularidade. Teria que apagar muita coisa para poder fazer isso. Então eu faço com a câmera do computador mesmo, cuja resolução já não é tão legal assim. Precisaria até de uma câmera, né? Um investimento numa câmera mais bacana para poder fazer os vídeos com essa cara, né? Com esse tipo de formato. Mais a minha voz para poder contextualizar com imagens, aquela coisa de você entendeu o que é que eu desenho? Eu desenho para a pessoa aquilo que eu estou falando e aquilo ali, o que está sendo mostrado é contextualizado com a minha narração. Entendi. Até passar aí um abraço para a rapaziada. Alô, Tonho Araújo, meu camarada. Grande abraço. Passou por aqui Emanuel Santana e Márcio Villanova. Eles que também são da Alternativa Máxima. Alternativa que você tem um outro projeto, né? A parte quer falar alguma coisa da alternativa, de rádio em si ou não? Desculpa, Matheus, travou um pouquinho aqui. Eu não entendi muito bem o que você falou. Se você puder repetir, por favor. Passou por aqui, eu mandei um abraço aqui pro Toninho Araújo, tá te mandando um abraço também. E passou por aqui o Márcio Villanova e o Emanuel Santana, que são da Alternativa Máxima. A alternativa que você também fez uma transmissão, você tem algum projeto de rádio? Como é que tá a tua vida com relação à alternativa em si? A alternativa, cara, foi uma experiência muito bacana que eu tô tendo. Eu tô participando principalmente do site, né? Eu ainda não tive a oportunidade muito grande de participar de várias transmissões, de trabalhar em loco, em jogos, até por conta da pandemia. Eu trabalhei apenas um jogo, foi entre Leipzig e Tottenham, né, na Champions League. O convite do meu amigo Luiz Borges. Um abraço para ele, inclusive, se ele estiver acompanhando a live. Ele me Abração, convidou Luiz! para poder comentar, participar da transmissão. Eu conheci, gostei muito. Eles me convidaram para poder participar mais e, por enquanto, eu estou contribuindo mais com textos, com matérias escritas no site. Mas em breve, quem sabe, se eu puder aí participar de mais transmissões, de jogos em loco, seria sensacional para mim, para a evolução profissional. E também pessoal, né? Porque é uma coisa que eu gosto. Aquela coisa de se você trabalha com o que gosta, você não se sente trabalhando, né, cara? Glória, grande abraço, dona Glória Franco aí, manda o Nicolas, compartilha aí pra galera saber, o pessoal da família, tudo certo. E mãe geralmente tem a família, né? Então pro pessoal da família saber, Beijo, mãe. compartilha aí depois a entrevista do Nicolas completa. Grande abraço, dona Glória. Vamos lá, com relação à pandemia, você até citou agora, Nicolas, hoje a gente vive uma pandemia, vive uma reclusão social, né? Vive uma quarentena. O que a quarentena tem te atrapalhado? Como é que você tem lidado com a pandemia? Cara, tem atrapalhado principalmente no sentido de ter aula virtual, agora vamos entrar em semana de provas, fazer provas online, trabalhos em grupo, muitas vezes relacionados a vídeo, aí cada um tem que fazer o vídeo da sua casa, meio complicado.
A pandemia tem atrapalhado principalmente nisso. E, claro, a saudade que a gente tem das pessoas, do convívio, sair na rua, poder frequentar os lugares que a gente quer, com as pessoas que a gente quer. Esse ano a gente praticamente teve o quê? Umas 5, 6 semanas de aula presencial, depois a gente teve que ter essa paralisação. Esse ano, principalmente, que a gente teve que fazer TCC, né, cara? Atrapalhou bastante. A gente ter que se virar sem muito auxílio, mas a gente conseguiu, né? Graças a Deus deu tudo certo. E agora vamos torcer para que isso acabe o mais rápido possível, que o próximo semestre, né, que é o último, a gente possa novamente ter aulas presenciais e ter a nossa vida normal, né? Ou o novo normal, como a gente nossa vida aí, mas voltando para a rua, parar de usar máscara, poder abraçar as pessoas, é fundamental. Não, sensacional. Mas com relação até às transmissões, algum outro, o projeto seu, além do próprio canal, está te atrapalhando, além das aulas, está afetado ou não? Deu uma travada de novo. Perdão. Com relação, além da própria faculdade, do próprio estudo, né, do mundo acadêmico, com relação aos seus projetos pessoais, as próprias transmissões, de repente, de rádio, o próprio canal, tem te atrapalhado ou não? Como é que tá? Sim, porque muitas vezes a gente precisa ser bastante criativo, né? Sem jogos, na TV a gente fica meio que sem conteúdo para poder postar, a gente tem que ser criativo para criar pauta para poder manter as matérias em dia. Além do canal, eu também faço também as matérias para Alternativa Esporte e também para o portal de notícias, né? Que eu e uns amigos que já se formaram em jornalismo, né? O portal NewsClick, a gente fala sobre tudo, não só sobre esporte. Eu prioritariamente falaria apenas de esporte, primeiramente falando. Mas com a falta de pauta, muitas vezes a gente tem que flutuar em outras temáticas. E a maioria das temáticas acaba tendo que ser notícias sobre a pandemia. Então, também atrapalha a vida do jornalista, porque ele não tem muito o que falar e o público, às vezes, fica cansado, né? De ouvir sempre notícias sobre pandemia, pandemia. Mas a gente tenta tocar o barco da forma que a gente pode. Sempre atrapalha. Você ter um mundo parado, ter as notícias focadas só em uma coisa, ter o esporte paralisado, sempre vai atrapalhar a vida do jornalista. Com certeza. E com relação, na realidade, agora, após completar a faculdade, né, visando já, na realidade, 2021, né, depois da pandemia, depois que passar tudo, completar a faculdade, quais são os próximos planos e projetos de Nicolas Franco? Bom, cara, é, depois que acabar a faculdade, eu quero entrar no mercado de trabalho na área, né, no jornalismo. Não importa qual a área, se for com esporte, se não for com esporte, não importa qual seja a função, repórter, na redação, com no jornalismo impresso, virtual. Eu acho que, num primeiro momento, eu quero começar logo a trabalhar na área que eu tanto amo, na área que está bastante desacreditada, né, nos tempos de hoje. Acho que esse é o primeiro projeto, mas a minha carreira, poder ter uma longevidade, poder ter algum reconhecimento, poder ser um bom profissional, seja lá qual for a área dentro do jornalismo. Sensacional. Vamos lá, lembra do nosso toque rápido, do TR, né? Nós aqui também temos o TR, só que na realidade é um bate-volta, né? O bate-bola, beleza? É Nicolas sobre Nicolas, é Beleza? simples. Eu te dou duas opções, igual a Marília Gabriela, igual a Leo Oliveira, eu também faço porque na realidade, nada se cria, tudo se copia, né? Então, eu posso fazer tranquilo, Beleza. aqui é tudo nosso, beleza? Então, eu vou te dar duas opções e você vai responder uma das duas, bem tranquilo, tá bom? Beleza, tudo Tranquilo. certinho. Vamos lá. Tá pronto? Vou mandar então. Jornalista Pode ou começar. youtuber? Jornalista. Bayern ou Botafogo? Ah, agora você me quebrou e me entregou ainda, né? Botafogo sempre. Futebol nacional ou futebol internacional? Para assistir, qualidade internacional. Para torcer, nacional, sem dúvida. Rádio ou televisão? Televisão. Comentar ou reportar? Não entendi, perdão.
Comentar ou reportar? Comentar. Acho que eu sou melhor comentarista do que repórter. Repórter eu ficaria muito nervoso. Por incrível que pareça, eu sou tímido, cara. Uma música. Uma música. O áudio ficou ruim. Uma música. Não. Me ouviu? Uma música. Uma música. Uma música ou um estilo? Isso. Não, uma música. Uma música, Deixa Acontecer, do Revelação. Uma frase. Uma frase. Cara, tem várias frases que eu gosto muito, mas deixa eu ver. Cara, você só depende de você para ser feliz. Meu sonho é? Meu sonho é realizar todos os meus sonhos, cara. Realizar todos os meus objetivos. Meu sonho principal é ser Excelente. feliz mesmo. Tá certo. Esse foi Nicolas Franco, galera! Que maravilha! Muito obrigado por você abrir a sua casa, o seu espaço aí para a gente fazer essa entrevista. Muito obrigado, né, por toda a nossa parceria aí nesses anos de faculdade. E agora é o momento de você se despedir, né? De você deixar teu Instagram, teu Facebook, tua página, teu canal no YouTube. Fica à vontade. É o momento de você deixar teus contatos para quem quiser acompanhar teu trabalho. Tanto sendo redator, né, na página lá da Alternativa, quanto no próprio YouTube mesmo. Enfim, quem quiser acompanhar o Nicolas Franco, o que faz, Nicolas? Deixa os teus contatos. Bom, Matheus, eu quero agradecer mais uma vez o seu convite para participar aqui do Quarentena com o Neto, agradecer todo mundo que acompanhou, meus amigos aí da faculdade, o pessoal aí que acompanha já o seu trabalho, todo mundo que acompanhou, e para quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, bom, eu quero deixar aqui o meu Instagram pessoal, né? Nicolas, com CH, _F Martins, Nicolas, com CH, _F Martins, o YouTube, que nós falamos aqui, que é o Pautas e Táticas, para quem quiser acompanhar, ver lá os vídeos que já estão postados, se inscrever para poder acompanhar os próximos. E aí, os dois locais os quais eu escrevo, né, que é o portal de notícias NewsClick. Eu vou passar aqui um Instagram, news_click. Lá vai ter também o link certinho que vai levar as pessoas para o website. Repetindo, news_click no Instagram. E o site da Alternativa Esportes, né? alternativaesportes.com.br. Lá é exclusivamente sobre futebol. Lá eu escrevo bastante pautas aí, acho que uma frequência aí de uma pauta por semana. Então, quem quiser acompanhar meus trabalhos, são essas aí as alternativas que eles têm. Beleza? Belezinha, senhoras e senhores, esse foi Nicolas Franco. Antes de terminar, Nicolas, rapidinho, a gente tem aqui o calendário das lives, né? O pessoal que já está aqui mesmo, a Dona Glória, Dona Lúcia Regina, Sérgio, Jéssica, Toninho, uma galera que passou por aqui. Para quem já estiver aqui já saber o calendário das lives, é o seguinte: ontem foi dia de Jorge Mateus, já tínhamos falado isso aqui desde segunda-feira. Hoje, um pouco mais cedo, teve Chance de Pilares às 4 horas da tarde. Hoje, daqui a pouquinho, tem amigo do Nicolas. Sabe quem é? Di Ferreiro. Di Ferreiro, ex-vocalista do NX0. Daqui a pouquinho, às 10 horas da noite. 10 horas da noite no YouTube, beleza? Di Ferreiro no YouTube, live às 10 horas da noite. E amanhã, na verdade não, perdão. Hoje ficou de confirmar o horário, não sei se está tendo agora, que seria a Sandy e o Lucas Lima. Não sei se está tendo agora, mas a Sandy, por causa do Dia dos Namorados amanhã, falaram que iam fazer uma live hoje, uma live surpresa. Sandy e Lucas Lima, o casal aí, queridinho por todos, tá bom? Então valeu, Nicolas, muito obrigado. Segunda não tem? Por quê? Porque segunda é mêsversário do meu filho, então o Benício tem prioridade. Na terça sim. Parabéns pro filhão, Matheus. Parabéns para ele, um abração para ele.
Valeu. Na terça, nós teremos, na realidade, a Semana da Fotografia, semana que vem. Essa semana foram só jornalistas, pessoas envolvidas com a parte do futebol, a parte tática, YouTube, teve radialista. Na semana que vem, é só fotógrafo, Nicolas. Semana que vem tem fotógrafo de ensaio de gestante, tem fotógrafo de ensaio de bebê, tem fotógrafo de campo, fotógrafo do Maracanã, vai estar aqui com a gente na quinta-feira. Muito bom, muito interessante. Até falando de fotos jornalísticas. Vamos falar um pouquinho de foto. Simplesmente, semana que vem, vamos falar apenas de foto de terça a quinta-feira na semana que vem. E na outra, vamos falar com empresários. Vamos falar sobre o empresariado, como está o comércio no país. Beleza? Tá muito legal, tá muito interessante, Nicolas. A Quarentena com o Neto, e muito obrigado por me receber em sua casa. Um grande abraço. Terça tem mais naquele nosso horário, hein? 7h30, galera. Tamo junto. Forte abraço. Valeu!